O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E com medo gritaram. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou e os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados. Mais uma vez quero confessar a alegria de estar de volta com vocês. Nesse segundo domingo do mês de agosto, dedicado às vocações, a igreja distribui ao longo do mês, para cada domingo, uma vocação específica. No domingo passado, nós celebramos a vocação sacerdotal. Os homens que se consagram a Deus para o serviço da comunidade. Hoje, segundo domingo, nós celebramos a vocação matrimonial. A vocação dos homens e mulheres que se consagram a Deus também para constituir a família, santuário da vida. E a cada domingo, domingo que vem é a vocação religiosa, nós vamos falando a cada domingo. Amados, como já disse no início, a Sagrada Escritura hoje nos presenteia com uns textos que nos falam de um Deus que é surpreendente, de um Deus que misteriosamente se revela e se manifesta de forma que nós, humanos, não conseguimos controlar. Por mais que nós queiramos
e tenhamos inteligência, capacidade, nós não conseguimos comensurar a profundidade, a grandeza e a riqueza que é o nosso Deus. E já lembrando o acampamento Mirim, né? No acampamento Mirim nós temos uma música que nós cantamos exatamente para traduzir esse mistério. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Isso, a criançada vai aprender rapidamente, viu, Gabi? É linda essa música, e ela traduz muito bem aquilo que nós estamos falando. Jamais caberá nas categorias do nosso pensamento e nas maneiras como nós muitas e muitas vezes queremos, pela nossa ganância ou prepotência, queremos ter o controle sobre tudo. E jamais poderemos ter o controle sobre Deus. Esquece, jamais. Ele é tão surpreendente que quando nós pensamos que está aqui, eis que Ele se manifesta ali. Quando nós pensamos que nas noites traiçoeiras, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele não está presente, eis que Ele se revela e manifesta, nos carregando nos braços. Quantas vezes eu e você já fizemos essa experiência? Porque de vez em quando temos a sensação de que Ele está, mas às vezes está dormindo, está descuidado. Por quê? Porque Ele não cuida, né? Dos riscos, dos perigos que nós passamos, das situações difíceis que muitas vezes enfrentamos, não é assim? Ficamos a perguntar: onde está, Senhor? Cadê Tu, que não me defendeu, que não me socorreu? Quantas vezes já veio à nossa cabeça essa situação? A primeira leitura de hoje do profeta Elias, é do livro dos Reis, um belíssimo texto que nós podemos refletir e ver ali o reflexo também de muitas das nossas andanças. O profeta Elias está fugindo numa crise que ele enfrenta por conta que ele fez uma denúncia profética à rainha Jezabel, que havia adulterado. E o profeta agora tem que fugir, por quê? Porque a rainha quer o pescoço dele. Entra numa crise existencial, e nessa hora ele se lembra que ele precisa procurar a Deus. E naquele tempo havia um lugar em que eles já tinham na memória a experiência de que Deus se manifestou a eles. Era a montanha sagrada do Horebe, ou o Monte Sinai, que acabamos de subir. É o mesmo monte, o Horebe e o Sinai. É a montanha sagrada. No momento de crise do profeta, no momento mais difícil, terrível, que ele está passando, a dor e o sofrimento, a angústia, ele se recorda que precisa voltar à fonte, que precisa recorrer a Deus, que precisa buscar auxílio, alento e coragem para continuar vivendo. Ele volta às origens. E aqui eu faço um paralelo conosco. Durante toda a semana nós enfrentamos batalhas e batalhas, e enfrentamos tantas e tantas adversidades, no trabalho, em casa, na família, em todos os lugares. Algumas horas temos a sensação de que não vamos dar conta, que o negócio já está, né, o chão está se abrindo e a gente vai afundar mesmo, não é assim? Mas eis que chega o domingo e nós lembramos: domingo
é dia de ir na casa do Senhor. Estou fazendo um paralelo com a montanha, ó. A missa, a igreja, olha que bonito esse paralelo, é o Monte Horebe, onde nós podemos fazer a experiência fundante e originante da nossa alegria de encontrar o Senhor. E todas as vezes que nós passamos por crises e dificuldades, nada melhor do que a gente voltar ao primeiro amor. Recordar aquele dia em que nós fomos olhados nos nossos olhos pelo Senhor e Ele nos disse: eu te amo, tu és meu, ninguém vai tocar a mão em você. Olha que bênção, como isso alivia o nosso coração. E eu creio que você sabe disso. Aqueles que já passaram por essas circunstâncias sabem muito bem do que eu estou falando. De modo que, nesse paralelo, a cada domingo nós voltamos à fonte original, quando ouvimos a palavra e quando sentamos à mesa da Eucaristia. Renovamos as nossas forças, revigoramos o nosso ânimo para mais uma semana, pelo menos, de luta, de combate. E assim, semana por semana, meses a meses, nós não nos cansamos de buscar o Senhor. E Ele se deixa encontrar. O Elias fez uma experiência diferente. Como eu disse, ele é surpreendente, esse Deus. Não foi no terremoto, não foi no vento impetuoso, não foi no fogo que o Senhor se manifestou a ele. Ou ele não encontrou-se com o Senhor ali. Antes, quando Moisés recebeu as tábuas da lei lá no Horebe, Deus se manifestou com o fogo, lembra? Os raios, né? Havia uma expressão da natureza esplendorosa naquela cena do livro do Êxodo. Agora, o profeta não experimenta mais nessas coisas grandiosas, mas na brisa suave que cai sobre aquela gruta que ele estava. Como esse Deus é surpreendente. Quando pensamos que é numa coisa, Ele se dá em outra. Quando pensamos que já estamos a ponto de desistir e de terminar a nossa jornada, Ele mostra para o Elias e diz: come, toma e come, toma e come, porque tens um longo caminho pela frente. Oh glória! Glórias a Ti, Senhor, que nesse momento é capaz de dar alento a nós e dizer: não é o fim. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a Tua voz me levanta. Não sei direito a letra, mas você lembra dessa música, né? A Tua mão me sustenta e tem sustentado cada um de nós. Você sabe disso. E hoje, eu não sei como você chegou aqui nessa igreja, que agora para nós é a igreja, né? Esse salão. Mas é esse mesmo Deus surpreendente, esse mesmo Deus misterioso e grandioso, que vem soprar aos nossos ouvidos, como fez por meio do seu Filho Jesus, porque Ele não se revela mais a nós através do terremoto, dos trovões, dos fenômenos da natureza. Ele se deu a conhecer a nós através do seu próprio Filho, Jesus, o Filho de Deus. Nele, por Ele, nós encontramos a salvação, o alento e a força. Ele, o rosto divino e humano, Ele se deu como o próprio Deus se manifestou e veio até nós para ser um de nós. É Ele que vai nas nossas noites traiçoeiras, nas nossas tempestades, nos nossos momentos mais complicados,
quando a morte bate à nossa porta, quando uma tragédia se abate à nossa vida, quando tantas situações adversas vêm até nós. Você sabe, se não fosse por Ele, você não estaria aqui, nem eu, nós não estaríamos aqui. Você sabe que se não fosse pela graça dEle, pelo encontro que um dia nós fizemos no olhar, olho a olho, e nos demos a graça de começar uma nova vida na companhia dEle, nós já teríamos desistido faz tempo. Eu e você. Eu já disse a vocês que já tinha desistido faz tempo. Já tive mais de 1000 motivos para deixar de ser padre, para deixar tudo. Ixi, não precisa nem falar. Já, ixi, e você também. Já teria tantos motivos para largar desse marido seu, dessa sua esposa, desses seus filhos. Fala aí, seja honesto com você mesmo. E por que é que a gente continua? Por que é que eu e você continuamos? Porque a voz do Senhor nos sussurra nos ouvidos e diz: coragem, sou eu. E nós ousamos dizer como Pedro: Senhor, se és tu, faça-me ir também, caminhando sobre as águas. Verdade ou não? Se és tu, Senhor, que tem tanto poder e está agora caminhando sobre as águas e pode passar por cima dos temporais, dos terremotos e de todas as nossas dificuldades, deixa eu também fazer essa experiência. Aí nós nos colocamos como Pedro. Só tem uma diferença: precisamos pedir como Pedro, mas não fazer como ele. Por quê? Porque ele perdeu o foco. Ele começou a pensar na fundura do mar e no vento que batia no seu rosto, e era contrário. E aí ele começou a afundar. Não diga para Deus que você tem um problema. Eu vi essa frase já faz um tempo, e eu acho que ela serve também aqui. Diga para o problema que você tem um grande Deus, e sai da frente. Amém? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá. Se as tristezas desta vida quiserem te derrubar, sufocar,